Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que virá através do livro Fonte Viva do Chiquinho de Jesus. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no item 74, intitulado Quando há Luz. Aí vem em palavras, uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios 5,14. Então, se você tem a Bíblia, pega a sua Bíblia agora, vamos estudar juntos. Não é? Abra lá em 2 Coríntios, 5, versículo 14. Nessa passagem bíblica diz: o amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Ou seja, o amor que todos nós depositamos no Cristo, o amor que todos nós transmitimos através das atitudes, ação e pensamento, todo aquele que renuncia a tudo na vida para seguir as diretrizes e os fundamentos de Jesus Cristo, que segue Jesus à custa de muito sacrifício, não é? Muita renúncia, ele vai se sentir constrangido, não é? É a consequência por ter decidido seguir Jesus. Ele vai ter que abraçar o jugo de Jesus, né? Através de muita renúncia, resignação e muita resiliência. Isso é o que espera para todo aquele que resolveu seguir Jesus Cristo. É sobre esse assunto que ele vai destrinchar aqui para nós. Ele diz assim, Emmanuel, através de Chico, nos diz: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Então, quando Jesus, não é, através da aceitação de um cristão, ele consegue penetrar no coração de uma pessoa, verdadeiramente, não é? Quando o Senhor encontra santo no coração de homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Então, Jesus modifica a marcha dele inteiramente, né? Isso é para todos aqueles que seguem Jesus incondicionalmente. Renuncia a tudo na vida, não é? Para dar prioridade, para se esforçar para seguir as diretrizes e os fundamentos de Jesus. É assim que funciona. Então, Jesus, nessa forma, Jesus encontrando acesso no nosso coração, ele muda totalmente a nossa marcha. Continuando, ele fala, não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva. Então, dentro desse cristão, desse seguidor de Jesus, não haverá mais espaço, não é, para adoração improdutiva. Porque o que a gente mais vê nas outras religiões é as pessoas adorando isso e aquilo de forma improdutiva. Onde a pessoa não se esforça por fazer por merecer, fazer jus a receber as coisas através do crédito dos seus esforços. Não haverá mais lugar dentro dele para crença sem obras. Não haverá espaço para crença sem obras. Então, o fato dele seguir Jesus, dele crer em Jesus, tem que ter obra. Não é? E também, todo aquele que resolve seguir Jesus incondicionalmente, não há espaço mais para ele para uma fé inoperante, irrealizante, para uma fé sem obra. Não adianta. Esse é o preço que a gente paga por seguir Jesus incondicionalmente. Para todo aquele que resolveu seguir Jesus incondicionalmente no seu coração, nas suas atitudes, ação e pensamento. Aí ele continua, Emmanuel continua. Algo de indefinível na terrestre linguagem, transtorna-lhe o espírito. Olha só. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito.
Aí eu coloquei aqui, que será que está transtornando? Por não saber se deve viver para o mundo ou para o Espírito. É isso. Aí, Emmanuel continua, categorizam a massa comum por desajustado. Então, olha o que ele está falando aqui. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Categorizam a massa comum, ou seja, a massa comum categoriza ele, julga ele, critica ele por desajustado. Só porque ele resolveu seguir Jesus, renunciou aos vícios, às coisas fúteis da vida para seguir Jesus. Então, a própria parentela dele vai criticá-lo. Por isso que ele fala, categoriza a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que ele ocupa as profundidades do ser. Então esse trabalhador sabe que Jesus ocupa as profundidades de todo o seu ser. Jesus já está dentro dele, o que importa é isso. E ele sabe por intuição que Deus está dentro dele. Recebe tudo, percebe que tudo na terra é fantasia e ilusão. Essa aqui é a grande verdade. Todo aquele que resolveu seguir Jesus conscientemente, lucidamente, não é? Ele renuncia a tudo da terra, porque ele percebeu, depois que Jesus entrou dentro dele de forma verdadeira, que tudo aquilo que ele era apaixonado sobre a terra é fantasia e ilusão. Então ele não está dando bola para ninguém que está criticando ele, ninguém. Ele vive a vida dele, sabe, uma espécie de monólogo com Jesus Cristo, né? E ele sabe por intuição que Jesus está dentro dele, né? Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. Olha só, renova-se, ou seja, renova dentro dele toda a conceituação da existência. Então, os conceitos da Terra, as tradições da Terra, a cultura da Terra, é tudo fantasia, ilusão. Tanto é verdade que a gente chega sem nada e sai daqui sem nada. Não é? O que ontem era para ele prazer, hoje é um ídolo quebrado. Está vendo só como são as coisas? O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Então, aqueles sonhos que ele tinha, aqueles objetivos que ele tinha a ser alcançado, as metas a ser alcançado, não é? Hoje é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Ele renuncia a tudo isso. Só para seguir as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus dentro de si, de suas atitudes, ação e pensamento. Seguir Jesus é trazer para dentro de si, através das atitudes, ação e pensamento, à custa de muita dor, de muita renúncia, de muito sacrifício, até de sofrimento. Esse é o preço por ter deixado deliberadamente Jesus entrar dentro do seu coração, da sua alma. Né? Então a vida profissional, que ele era tão fanático, que trabalhava para ganhar dinheiro, isso deixou de ter importância. A vida sentimental também deixou de ser aquela importância que ele dava, né? A situação, aquela gana que a pessoa tinha pela vida financeira também ficou para segundo plano. Tudo isso ficou para trás. Né? Torna-se criatura fácil de contentar. Ele se torna uma pessoa fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Muito difícil de agradar. Tá vendo?
Eu coloquei aqui, todos e tudo me contenta, mas nem tudo me agrada. Nem tudo me agrada. Aí Emmanuel continua nesse ensinamento extraordinário que está no livro Fonte Viva, né? A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Esse é o destino de todo aquele que resolveu renunciar a tudo na vida para seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, seguir suas diretrizes e os seus fundamentos. Então, a voz do mestre persuasiva e doce exorta-o a servir sem descanso. É trabalho, trabalho, trabalho. Por isso que Jesus trabalhou até o fim. Até o fim. Até na cruz ele trabalhou. Chico Xavier trabalhou até o fim. Madre Teresa de Calcutá trabalhou até o fim. Irmã Dulce até o fim dos seus dias. Teresa d'Ávila até o fim de seus dias. Porque todos esses renunciou a tudo na vida para seguir Jesus. Foi uma vida de sacrifício, de luta, de decepções, de sofrimento, de perseguições implacáveis de todos os lados. Essa é a vida de todo aquele que resolve seguir Jesus. Na terra, o que mais existe são aqueles que pregam através de inúmeras religiões. Só fala, mas não segue Jesus da forma como Emmanuel está falando aqui. E para seguir Jesus verdadeiramente, tem que ser dessa forma como Emmanuel está nos dizendo. Não é? Aí ele continua aqui. Converte-se-lhe a alma. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Olha que extraordinário, olha só. Emmanuel nos diz, para todo aquele que resolveu seguir Jesus verdadeiramente, converte-se a alma num estuário maravilhoso. Então a alma dele fica convertida num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, os padecimentos e o sofrimento, a angústia dos seus irmãos, do próximo, vai ser alojado na alma dele, não é? Buscando arrimo. As pessoas que estão sofrendo vão se sentem aproximar desse cristão como atraído como se fosse um imã. Toda pessoa que tem Jesus no coração, em volta dela existe uma luz que faz o trabalho de um imã. Então todas as pessoas se sentem atraídas por aquela pessoa, mas não é por ela, é pela luz que ela emite através dos seus sentimentos sublimados. Né? Por isso que Emmanuel fala assim, ó, a pessoa que segue Jesus verdadeiramente, converte-lhe a alma num estuário maravilhoso, se transforma num imã, em que os padecimentos vão se alojar lá, buscando arrimo. E por isso ele sofre constante pressão das dores alheias. Ou seja, a dor da pessoa passa para ele. A angústia da pessoa passa para ele. E ele atrai com a sua luz, que ele conseguiu com tanto sacrifício. Não é? Eu até coloquei aqui, nos transformamos numa cachoeira, por isso absorvemos as dores do próximo. Muito bem. A própria vida física, sua própria vida física, afigura-se-lhe um madeiro. Olha só que Emmanuel fala. Até a vida física dele se transforma num madeiro, em que o mestre se aflige. Então, é como se ele tomasse o lugar de Jesus. Jesus não sofreu no madeiro por causa do seu próximo? Então, já que ele resolveu seguir Jesus, ele vai sentir a mesma coisa. É justamente por isso que Madre Teresa de Ávila,
e muitos outros, eu acho que até Maria Teresa de Calcutá também, eles tinham as chagas de Jesus, marcas na mão e nos pés. Não é? Então, por isso que ele fala, a própria vida física, ou seja, o meu físico, o físico dessas pessoas, né? A figura seria um madeiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva, em que o Senhor agita crucificado. Então isso quer dizer o quê? Que todo aquele que renunciou a tudo na vida para seguir Jesus, fielmente, incondicionalmente, ele vai passar por muito sofrimento, muita doença, muita perseguição. Doença vai ser uma atrás da outra, porque ele vai atrair para o corpo físico, psicobiofísico, não, mas o corpo físico dele vai atrair a angústia das patologias, dos pensamentos, do sofrimento dos seus irmãos. Isso chama-se o jugo de Jesus. Aí Emmanuel continua. O único refúgio em que esse médio, em que esse seguidor de Jesus repousa, é o trabalho perseverante no bem geral. Os únicos momentos em que o seguidor de Jesus se sente bem é quando ele está trabalhando junto, de forma direta, em contato direto com o sofredor. Esses são os momentos felizes dele. Esse é o único lazer que ele tem. Para o verdadeiro espírita não existe lazer. Isso nós temos que nos conscientizar, porque eu cansei de ver em muita casa religiosa que a gente tem que ter todo aquele que tem uma vida voltada para a terra, não tem problema nenhum com curtir a vida. Mas aquele que resolveu seguir Jesus não pode se dar o luxo de ter lazer. Isso aqui, como Emmanuel fala, a terra não é uma estação de férias, não. Não é colônia de férias, não. É trabalho, trabalho, trabalho incessante. Aonde esse verdadeiro cristão só vai ter paz, só vai ter felicidade a hora que ele está totalmente envolvido com os que gemem, com os que choram e os que sofrem. Essa é o destino de todo aquele que resolveu seguir Jesus. Essa é a grande verdade. Então, todo padre, todo pastor, todo dirigente de centro espírita, o presidente, ou todos aqueles que têm responsabilidade com alguma religião, se ele não estiver enquadrado em tudo isso que Emmanuel está falando, infelizmente, é apenas um seguidor a mais. Né? Ele ainda não atingiu o nível de um verdadeiro cristão que renunciou a tudo na vida para seguir Jesus. Aí Emmanuel continua, repetindo aqui. O único refúgio em que ele repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, essa é a vida de todo aquele que segue Jesus. Ele está insatisfeito. Há momentos em que ele fica insatisfeito, embora resignado. Olha aqui, duas coisas que requer reflexão de nossa parte. Ele está insatisfeito, é normal, porque ele era apegado às coisas, até ele teve que renunciar para seguir Jesus. Agora a vida dele agora se transformou em outro paradigma. Então, ainda está inserido dentro dele alguns vestígios ainda, alguns requisitos ainda, da época em que ele era escravo das coisas da terra. É nesses momentos que ele se sente um pouco insatisfeito. E não é só isso não, existem outras coisas também, a ingratidão que ele sofre, a perseguição que ele sofre, ele é marginalizado pela família, por todo o meio social. Tem alguns que chegam até a chamar ele de santo. Se está querendo ser santo, fica humilhando ele. Entendeu? Então, nesses momentos, ele sente, na solidão, que lhe é peculiar, ele se sente um pouco insatisfeito, embora resignado, mas ele está resignado. Ele está resignado.
Isso é o que importa. Ele aceitou de bom grado e com felicidade aquela nova vida, aquele novo paradigma, que é seguir as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus. Ele está plenamente consciente, lúcido de sua decisão. E ele faz por amor e dedicação seguir a estrada de Jesus. Então, repetindo o que Emmanuel falou, insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Tudo isso acontece com todo aquele que resolveu seguir Jesus. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos sozinho. Ele serve a todos sozinho, em si mesmo. Servindo a todos. Não, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. É ele e mais ele. E Jesus no coração dele. Ele serve a todos, mas ele está isolado. Isolado de tudo e de todos, sem se afastar de ninguém. Porque ele está ali em contato, ajudando a todos. Então, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis agrilhões. Olha só. Ele segue estrada fora. A vida dele é seguir estrada fora. Impelido, ele é impelido, impulsionado por ocultos e indescritíveis espinhos da carne dele. Só ele sabe o que está passando com ele. E muitas vezes, ele sabe de coisas, descobre coisas que ele não pode falar para ninguém. Não pode falar. Se falar, será muito marginalizado. E ele continua. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Esse é o tipo de aprendiz. Ele chama, toda pessoa que faz isso, Emmanuel chama de aprendiz. Todos aqueles que renunciou a tudo na vida para seguir Jesus é um aprendiz. E todo esse que deliberadamente, né, escolheu esse caminho para ele, esse destino para ele, né, o amor do Cristo o constrange. Não é? Na feliz expressão de Paulo que falou isso, Paulo de Tarso, o amor do Cristo nos constrange. Vergasta-o a luz celeste. Ou seja, é como se fosse a pessoa estivesse sendo surrado, né? Vergasta-o a luz celeste. Então, a luz celeste por dentro. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Então, a luz de Deus surra ele dentro do íntimo do seu mais íntimo, dentro dele, até que ele abandone definitivamente todas as coisas da terra, entendendo, conscientizando-se dentro de si que sobre a terra tudo é fantasia e ilusão. Para o mundo, ele será qualificado como inadaptado e louco, até pela sua própria família. Para Jesus, ele é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. Está vendo? O fruto maduro, porém, é alimentado para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança. Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então fica aí essa reflexão para todos nós que somos iniciados, que somos iniciantes, que somos principiantes. Para todos nós que gostamos de Jesus, que amamos Jesus, que queremos seguir Jesus, que queremos a nossa transformação moral. Fica aí, né? Mas principalmente para aqueles que já descobriu
que o seu destino, o seu verdadeiro paradigma é seguir Jesus de forma incondicional. Esse ensinamento de Emmanuel é para todos esses, para que não caiam, não sucumbam, que insista, persista e não desista. Para esses, Jesus falou: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Fica aí a proposta de Emmanuel para a nossa reflexão. Viva Jesus em nossos corações para sempre.